Olá, pessoal. Nós somos da disciplina de Psicologia do Trânsito. Meu grupo é composto por eu, Joyce, Marcelo Carvalho, Tatiane Dias e Ida Gomes. O nosso tema é mídia do trânsito. Como podemos melhorar a comunicação sobre segurança no trânsito? Eu vou falar um pouquinho sobre os fatos históricos. Desde o advento da indústria automobilista brasileira nos anos 50, o governo focava em abrir estradas, fomentar indústrias, gerar desenvolvimento, mas ele nunca pensava na segurança, principalmente na segurança do trânsito, que era uma coisa que causava muitas mortes no Brasil. A taxa de mortalidade no Brasil é de 36 mil brasileiros e 500 brasileiros mortos e 500 mil sequelados. Ou seja, era um custo muito grande, porque custeava 30 bilhões de reais. E se o Brasil parasse para pensar no tanto de custo que ele tem em relação às mortes no trânsito, talvez ele parasse para pensar um pouco em como resolver essas questões e enfocar na segurança do trânsito. Porque além dele arcar com as mortes, pagando a indenização, as pessoas sequeladas vão ter uma mudança de vida que vai requerer um custo maior. E quem vai arcar com esse custo? O governo. Então, se eles parassem para pensar um pouco nessa questão, no custo que eles têm em relação aos acidentes de trânsito, talvez eles procurassem uma melhoria. É dito também que a gente precisa vender melhor o nosso peixe, porque as pessoas que acolhem essa causa de melhorar, das melhorias para os acidentes de trânsito, elas não têm um conhecimento tão aprimorado, tão apropriado para a segurança no trânsito. Então é preciso ter um conhecimento maior e uma divulgação maior, entendeu? Um marketing maior para as pessoas focarem um pouco mais nisso. Os países que focaram na organização do trânsito para a melhoria do trânsito, eles tiveram uma, uma coisa bem maior, uma melhoria muito maior em relação aos acidentes de trânsito. Na Europa teve Portugal, que teve uma melhora, Portugal e Estônia teve uma melhora de 50%. A Letônia com 54% e a Espanha com 52%. Você pode ver que nessa imagem da Letônia tem algumas pessoas com a bicicleta e alguns ferros que mostram o tamanho de um carro. Esse era um protesto que a sociedade estava fazendo, os habitantes estavam fazendo, para poder melhorar no trânsito e incluir os ciclistas nessa questão do. Esses países foram os que pensaram num projeto a longo prazo para a melhoria dos acidentes de trânsito. O Brasil, se tivesse pensado nessa questão na época, ele teria uma melhoria muito maior, porque a economia do Brasil era bem melhor do que a desses países. Agora eu vou falar um pouco sobre o trânsito americano. O general que assumiu a presidência dos Estados Unidos em meados de 1953 a 1961, ele começou a perceber que as mortes em acidentes de trânsito eram maiores do que as mortes na Segunda Guerra Mundial, cujo ele conseguiu escapar, ele era um sobrevivente dessa guerra mundial. Então ele começou a querer pensar em algumas melhorias para o trânsito nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tinha 30 milhões de habitantes e 200 milhões de veículos, ou seja, era um número muito grande, era um número extremo. E aí ele começou a agir juntamente com o governo e os habitantes para a melhoria do trânsito, com algumas leis e algumas intervenções e projetos em relação a isso, para essa melhoria. E em 2010, o número de mortes nos Estados Unidos era de 33.808 mortes. E no Brasil, 36 mil mortos, ou seja, o número de mortes nos Estados Unidos fazia inveja para o Brasil. E fazendo uma pesquisa em relação aos dias atuais, com 40.721 vítimas em 2019, segundo o relatório anual do líder administradora
do seguro do DPVAT, as mortes no trânsito são a 10ª principal causa de mortalidade do Brasil. Ou seja, é preciso pensar em algo urgente para a melhoria, porque se continuar como está, só tende a piorar. Dados estatísticos do trânsito brasileiro. Em maio de 2011, a ONU lançou a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, com objetivos bem consideráveis e otimistas, mas que 9 anos depois a gente ainda vê uma distância muito grande do objetivo proposto. Segundo dados, esse objetivo ainda está se aproximando dos 25%. De janeiro a março de 2020, o Brasil mostrou ainda altos índices, de acidentes no trânsito, de eventos com morte, de eventos com invalidez permanente e eventos que resultaram em despesas médicas. A Organização Mundial da Saúde estima que um aumento de 5%, que parece ser pouco, já causa grandes estragos no trânsito. O ideal, segundo estudos, seria que a educação no trânsito começasse já na pré-escola, para que houvesse uma maior eficiência na redução de acidentes de trânsito. Aspectos como a redução de velocidade em vias urbanas, criação de faixas para ciclistas, entre outros, seriam ótimas iniciativas para combater a violência no trânsito. Ciclistas, pedestres e motociclistas ainda são os que mais sofrem no trânsito, os que mais morrem, os que mais sofrem prejuízo. Em São Paulo, o número de mortes de ciclistas aumentou cerca de 24% em janeiro de 2020 em comparação com janeiro do ano passado. Então a gente vê que ciclistas ainda são extremamente desrespeitados no trânsito. Incentivar a redução da velocidade em vias urbanas, ela é de vital importância, já que assim como um aumento de 5% pode trazer grandes estragos, uma redução de 5% na velocidade média dos veículos também pode trazer grandes benefícios para o trânsito. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde afirmam que cerca de 60% dos leitos do SUS são ocupados por vítimas de acidentes automobilísticos. Então a gente vê que o índice ainda é extremamente alto. Pelo menos 2 milhões e meio de brasileiros se tornam permanentemente inválidos para o trabalho e outros 200 mil morrem em consequência de acidentes de motocicletas. No Nordeste, a terceira maior região do Brasil, apresenta 53% das vítimas fatais. Entre os feridos, 70% das vítimas de trânsito na região do Nordeste eram motociclistas. Acidentes de trânsito ferem de 20 a 50 milhões de pessoas todos os anos em todo o mundo. As estatísticas mostram que o Brasil, em 2015, ele estava na 5ª colocação entre os países com o maior número de vítimas de trânsito. Psicologia do trânsito. A psicologia do trânsito, ela teve seu início aproximadamente no ano de 1920. Já no ano de 1962, começou a ser realizado os exames psicotécnicos para todos os candidatos à carteira de habilitação. Neste ano de 1962, ocorreu a criação da Lei Federal que tornou obrigatória a realização destes exames psicotécnicos. Cabe destacar que a atuação do psicólogo na avaliação do trânsito iniciou antes da profissão ser reconhecida, na década de 60. O papel da psicologia no trânsito. A psicologia do trânsito é uma área da psicologia que estuda os comportamentos humanos no âmbito do trânsito
e os fatores externos e internos, processos conscientes e inconscientes que os provocam ou alteram. É de responsabilidade do profissional da psicologia fazer a utilização de conhecimentos e instrumentos científicos com finalidade de tornar o trânsito mais seguro e contribuir para a saúde mental e bem-estar nas pessoas. É de essencial importância que o papel do psicólogo siga caminhos dinâmicos e de desenvolvimento pessoal dentro da área do trânsito, onde possa abranger programas de intervenção, ou seja, a educação para um trânsito seguro. Os psicólogos devem buscar se apropriarem do espaço trânsito. Neste caso, buscar com mais conhecimentos sobre o contexto do trânsito, para que desenvolvam ações em benefício do trânsito e seus condutores. E para fortalecer sua eficiência, é essencial que o psicólogo do trânsito atue juntamente com outros profissionais da área do trânsito, construindo ações interdisciplinares. Devem-se incluir psicólogos nos mais variados organismos que pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito, visando a representação da categoria na construção de políticas de segurança do condutor, assim como informar a sociedade sobre a função social e o serviço prestado pelo psicólogo do trânsito. É necessário visualizar o trânsito como um fenômeno humano, para entendermos problemas que o mesmo traz em relação à saúde, bem como os impactos para o bem-estar dos indivíduos. No entanto, deve-se saber que, além de um psicólogo avaliando o sujeito, ali tem um profissional competente, que está envolvido com as políticas de trânsito e a mobilidade humana, e que seja coerente com seu compromisso como cidadão. Fazendo a geral, podemos ver que existem inúmeros acidentes motociclísticos, ciclísticos, automobilísticos, como também com os pedestres, A violência no trânsito vem crescendo cada vez mais ao longo dos anos e torna-se ainda mais vergonhosa ao analisarmos que geralmente os acidentes e impasses são causados pelo descaso que os indivíduos têm quando se trata da educação no trânsito. A ausência da contribuição midiática no combate é o que perdura. A hostilidade no trânsito é responsável pela terceira e maior causa de mortes no Brasil, o que torna-se uma rápida e eficaz atitude que o combata esse percalço. Em segundo plano, observa-se que algumas imprudências poderiam ser evitadas, como dirigir sob o efeito do álcool, a falta de uso do cinto de segurança, tráfego em velocidade inadequada, o uso do telefone e a ausência de tolerância em congestionamentos. Observando que essas ações não trazem malefícios somente para o motorista do veículo, mas também para outras pessoas que acabam por pagar pelo erro do outro condutor, mesmo trafegando corretamente, vale ressaltar tal cenário devastador da violência no trânsito, que não deve ser atribuída somente à população, mas também à mídia, mas também a mínima contribuição midiática. Daí eu coloquei uma balança onde temos a nossa população, de mãos dadas até, e a nossa mídia, que vem de redes sociais, vem da TV, rádio, enfim. Tal fato pode-se comprovar na música infantil da cantora Eliana, Motorista, na qual há o incentivo de uma maior atenção ao trajeto quando diz que olha o poste, não é de borracha, vai bater. Creio que lembram da música, aquela que fala motorista, motorista, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater. Daí vocês veem a demonstração que, apesar de ser uma música infanto-juvenil, tem teor moral, trazendo ensinamentos como é relevante para os indivíduos que estão conduzindo os veículos, que estejam de olhos bem abertos, para que não hajam incidentes em seus trajetos. Então, sempre o olho no peixe e o olho no gato. São aí alguns olhinhos, que é como deveremos fazer na nossa transição no trânsito.
partindo do pressuposto que para se atingir qualquer tipo de mudança na sociedade, deve-se começar pela educação no trânsito. Não seria diferente. Então, uma das mais prováveis alternativas para a diminuição de acidentes de trânsito no Brasil seria a educação de crianças ou a reeducação de adultos, recorrentes a assuntos gerais de trânsito, a fim de que tal impasse não recorra. Coloquei alguns emblemas, a vida em primeiro lugar e transitando. Tem crianças que trabalham nas escolas, tanto a área infantil como a juvenil, com placas de trânsito, desde quilometragem, não pare, vá para frente, dobre à direita, enfim. E, infelizmente, as soluções são possíveis, porém existe a politicagem. Algumas soluções muitas vezes não são implantadas por causa dos riscos políticos que os prefeitos não querem correr para evitar desgaste. Não só prefeitos, mas também parlamentares, enfim, do nosso governo federal, estadual ou municipal. A entrega de cargos importantes a aliados políticos como parte dos compromissos de uma campanha e não a um técnico totalmente assim despreparado para o cargo é bem pior e sem nenhum compromisso com a causa. As possíveis soluções são criação e capacitação de novas lideranças através de ONGs, através de associações comunitárias, criação de uma agência, de um órgão bem estruturado, com autonomia, autoridade e metas bem definidas, como deveríamos fazer com todas as nossas partes, com toda a nossa parte de vida. Uma formulação de um plano de segurança no trânsito de longo prazo, não é assim instalar de dedos, é longo e já vem percorrendo há mais de 20 anos, envolvendo todos os setores ligados na área. Não só o setor político, mas o educacional, o social, entendeu? Todas as áreas de sensibilidade do ser humano. Isso vale para uma cidade, para um estado e mais do que nunca para o Brasil.